Campo magnético terrestre. Vocês sabem do que se trata esse campo magnético terrestre? É lá dos polos, né, da Terra? Polo É. Norte. É o campo magnético que o planeta Terra possui, tá? O nosso planeta tem um campo magnético? Sim, tem. Inclusive, o Rian comentou da bússola. Como é que funciona a bússola? A bússola nada mais é que um pedaço de ímã. Lá dos primórdios, eu não lembro exatamente o ano, mas provavelmente ainda na antiguidade, teve um chinês que percebeu que se você deixar um ímã suspenso, ele sempre vai apontar numa direção. Amarra um pedaço de magnetita e põe ela suspensa. De repente, ela vai apontar para uma direção. Aí você pega e gira ela. Gira para um lado, a hora que você ergue de novo, ela vai e aponta para a mesma direção. Opa, ele sempre aponta para a mesma direção. O que está acontecendo? Então, na época, não se sabia bem o que era. Teve alguns estudiosos que acreditavam que lá no polo norte da Terra deviam ter montanhas de magnetita que atraíam todos os ímãs em direção a ela. Só que isso não faz sentido, porque conforme você caminha na direção norte, deveria aumentar o campo magnético, que não acontece. Tá? Então, essa ideia de que existe uma montanha característica magnética na região norte, ela foi descartada. Tá? A primeira ideia, a primeira teoria coerente sobre o campo magnético terrestre foi dada no ano de 1600 por um pesquisador chamado William Gilbert. Ele associou o campo magnético terrestre a um grande ímã, como se existisse um grande ímã no interior da Terra. Tá? Não é que existe um ímã. Ele fez essa comparação que é válida. Então, aí está o planeta Terra, essas linhas representam o campo magnético da Terra, tá? E o William Gilbert comparou isso como se existisse um ímã dentro do planeta. Então, esse ímã interno, como se fosse um ímã interno, é que gera o campo magnético da Terra. Tá? Quero fazer uma pergunta para vocês. Tem alguma coisa curiosa nessa imagem que está sendo mostrada para vocês aí, que vocês conseguem observar? Eu acho que tem pelo menos umas duas coisas curiosas nessa imagem. Que o sul e o norte está errado? Primeira coisa é que o sul e o norte eles estão invertidos, né? O norte geográfico está em cima, ok, é o que a gente conhece, tá? E ali o polo sul magnético. Peraí. Então, na verdade, o polo sul magnético está perto do norte geográfico? É exatamente isso, tá? Por quê? Lembra quando eu dei a definição dos polos? Que o polo por onde saem as linhas de campo é o norte, onde entra é o sul? Tá? Então, onde saem as linhas de campo é o norte e onde entra é o sul. Como o ímã está sendo, o ímã da bússola está sendo atraído naquela direção, então naquela direção fica o polo sul magnético, que é o polo de atração. Tá? Então, essa é a primeira coisa estranha. Perto, no polo norte geográfico, na verdade, fica o polo sul magnético do campo magnético terrestre. Tá? Só que isso são nomes, né? Alguém poderia ter mudado o nome, né? Vamos mudar então. Poderia ter chamado onde entra de norte e onde sai o sul, né? Para não confundir. Só que não fazem isso porque o campo magnético terrestre ele pode mudar com os anos, tá? Acredita-se que alguns milhares de anos atrás esse polo magnético terrestre ele era invertido, tá? Então, como existe essa possibilidade de inversão dos polos magnéticos, então acho que não é interessante você fazer essa mudança no conceito, tá? Mas tem uma outra coisa estranha ali naquela figura. Quem consegue observar qualquer outra coisa estranha? Acho que vai ser alguma coisa dessas linhas aí, ele deve estar errado. Não, não está errado, tá? E essas linhas, elas representam as linhas de campo, tá? Não é as linhas em si, porque ó, essa representação nessa imagem é parecida com essa representação conceitual, né? Só que ali que está em 3D e aqui está em 2D, tá? Vocês perceberam que o eixo do ímã, desse ímã, ele está inclinado em relação ao eixo de rotação da Terra? Sim. Eles não estão alinhados. Isso é importante, tá?
o eixo do polo magnético da Terra não está alinhado com o polo geográfico, tá? Com o eixo de rotação da Terra. Aqui ele está didático, tá? Então ele está excessivamente inclinado. Mas existe uma inclinação de cerca de uns 11 graus em relação ao eixo de rotação. Então, na verdade, a bússola ela não aponta exatamente para o Polo Norte. Ela aponta próximo ao Polo Norte, tá? Mas não exatamente para o Polo Norte geográfico, certo? Ela aponta exatamente para o Polo Sul magnético. Mas esse Polo Sul magnético está próximo do Polo Norte, tá? Para fins de localização, que era o objetivo da bússola, isso não interferia tanto, tá? Isso vai interferir se você tentar se localizar utilizando bússola numa região próxima do polo, por exemplo, lá na Antártida. Aí a bússola ela não é um bom elemento de geolocalização, tá? Mas as regiões mais abaixo, de latitudes mais baixas, a bússola é um ótimo elemento para localização. Só não é melhor que o nosso GPS que temos hoje em dia, né, gente? Tecnologia desenvolveu. Bom, essas são as características do polo magnético terrestre, tá? Polo norte geográfico se localiza próximo ao polo sul magnético e vice-versa, né? Ou seja, polo sul geográfico se localiza próximo ao polo norte magnético. Há essa inclinação de aproximadamente 11 graus, que era o que eu tinha discutido. E essa teoria dínamo, o que é a teoria dínamo? É a teoria que explica a existência do polo magnético terrestre. O que diz a teoria dínamo? Vocês sabem o que é o dínamo? Eu já vi falar em algum lugar, mas eu não Eu já, lembro. eu já escutei esse nome, sim. Vocês já viram aquelas bicicletas que o cara coloca uma coisa ali na roda e conforme ele pedala, acende a lanterninha? Aquele que é aquele sisteminha que fica girando, não sei. Aham, aquilo é um dínamo. Tá. Entendi. Eu Inclusive, tinha escutado esse nome. É tipo uma força que quando você quando você faz algum esforço, porque nem da roda que o senhor falou, da roda ela acende, né? Alguma coisa assim. é um objeto que ele transforma um movimento em corrente elétrica, tá? E é mais ou menos isso a ideia da teoria dínamo, só que mais para frente vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Que essa teoria, ela diz que no manto terrestre, o manto é aquela região interior do planeta, próximo ao núcleo, onde a temperatura e pressão são extremamente altas, você tem condições de temperatura e pressão extremamente alta. E o ferro presente ali, no interior da Terra, a temperatura e pressão são tão altas que o ferro está no estado líquido. E além de estar no estado líquido, existem cargas em excesso ali naquele ferro. Então, aquele movimento, digamos assim, desse fluido de ferro líquido no manto terrestre é o responsável por criar o campo magnético terrestre, tá? Depois vocês vão entender melhor por quê, porque vocês vão entender um pouco mais a teoria a respeito do magnetismo. Mas é esse movimento do ferro líquido no interior do manto terrestre que é o responsável pela criação do campo magnético. E como o agente do campo magnético é um fluido, esse fluido ele pode mudar a movimentação ao longo dos anos, tá? Por isso que o campo magnético terrestre ele não é fixo. Ele pode mudar a posição, ele pode se aproximar do polo, pode se afastar do polo, pode se inverter, como eu tinha comentado, que há alguns indícios que milhares de anos atrás os polos eram invertidos e assim por diante, tá? E o último ponto, e não menos importante, é que esse campo magnético ele protege a Terra de radiação externa. Bom, primeira coisa, essa radiação ela externa é a radiação que vem do espaço, mas principalmente que vem do Sol, tá? Essa radiação que vem do Sol, ela é nociva para nós? Não necessariamente, tá? Tem muita radiação que vem do Sol que é nociva, que a própria camada da atmosfera protege. Por exemplo, os raios ultravioletas e outros tipos de radiação que vem do Sol, eles conseguem atravessar o campo magnético terrestre sem problema nenhum, mas a gente tem uma camada na atmosfera que filtra o que vem até nós, tá? Chega até ainda os raios ultravioletas, mas não chegam radiação mais energética, primeiro por conta dessa atmosfera. Só que tem um tipo de radiação, partículas radioativas, que elas não podem ser paradas pela atmosfera terrestre. Só que essas partículas, elas interagem com o campo magnético terrestre.
Então, a hora que vai chegando próximo da atmosfera, o campo magnético desvia essas partículas. Então, o campo magnético ele age como uma proteção do planeta Terra contra essas partículas que vêm do Sol. Primeira coisa que é muito importante falar, essas partículas que vêm do Sol, elas fazem mal para a gente? Fisiologicamente, não há provas disso, tá? Tem cientistas que tentam identificar alguns efeitos, tá, sobre os animais, sobre a vida na Terra, mas, assim, tudo no campo de teorias e de ideias. Mas isso não é uma comprovação que essas partículas poderiam interagir diretamente sobre nós, tá? Contudo, existe a tecnologia que a gente utiliza, ela tem natureza eletromagnética. Por exemplo, essa internet que a gente está trabalhando aqui, que a gente usa, internet, Wi-Fi, então, quem está mexendo com Wi-Fi? Ou então, quem usa telefone? Quem assiste TV? Quem ouve rádio? Rádio hoje em dia quase ninguém escuta, né? Mas, enfim, todas essas formas de transmissão, a nossa forma de comunicação tem relação com ondas eletromagnéticas. Essas partículas que vêm do Sol interagiriam com essas ondas eletromagnéticas e inviabilizariam a nossa forma de comunicação. Então, esse campo magnético da Terra permite essa nossa forma de comunicação, que se não fosse por ele, as partículas do Sol atrapalhariam essa nossa tecnologia, tá? Aliás, essa radiação que vem do Sol, ela aumenta de tempos em tempos. Eu acho que, se não me engano, a cada 7 anos, aumenta a atividade solar, e isso faz com que venham mais partículas do Sol até a Terra, tá? E, às vezes, vem tantas partículas que, mesmo tendo campo magnético, algumas conseguem interagir, tá? E aconteceu, no início dos anos 2000, na região do Canadá, se eu não me engano, que muitos transformadores de energia queimaram, simplesmente queimaram. E eles atribuem à atividade solar a esses problemas que eles tiveram na rede elétrica. O Canadá enfrentou um apagão, por quê? Essas partículas que vieram do Sol acabaram conseguindo atravessar o campo magnético terrestre e acabou interferindo e danificando os transmissores de energia que tinham lá no Canadá. Tá? E existem outros registros históricos também que associam a essa atividade solar. Tá? É como algumas partículas do Sol atravessar o campo magnético? É, mas em menor quantidade. Tá? E quando atravessa, ocorre um fenômeno muito interessante. Vocês já ouviram falar das chamadas auroras? É uma interação da partícula, dessas partículas carregadas que vêm do Sol com a atmosfera da Terra. Por que a gente não consegue ver a aurora daqui do Brasil? Porque aqui no Brasil, o campo magnético consegue proteger a nossa região dessas partículas. Só que ao desvia essas partículas em direção aos polos da Terra. Por isso que apenas as regiões próximas ao polo conseguem observar esse tipo de fenômeno. Tá? Então, aquele show de luzes é o contato dessas partículas do Sol com a química da atmosfera. Tá? As cores são predominantemente verde e azul, por causa da composição química da atmosfera. O verde é do nitrogênio e o azul é do oxigênio, que são os dois principais componentes da nossa atmosfera. Tá? Então, se não tivesse o campo magnético da Terra, a gente conseguiria ver a aurora boreal. Quer dizer, aqui ia ter outro nome. Ia chamar de aurora austral, tá? Boreal é que ocorre no hemisfério norte. Mas a gente conseguiria ver as auroras aqui no Brasil, mas a gente não ia conseguir se comunicar via rádio, internet, Wi-Fi, etc. É isso que eu precisava discutir com vocês hoje.